pensa no seguinte, Carlinhos Domingas e a sogra. Carlinhos Domingas, casado há 8 anos, tem 4 filhos. E a dona Maria, que é a mãe de Domingas, aluga uma casa para a família, mas todos os dias, né, os dois levam os filhos até a casa da avó para fazer as refeições. Só que Carlinhos é um sujeito abestalhado, violento, está sempre agredindo esposa e filhos, e numa dessas agressões, ele acaba preso, simplesmente porque ele acaba espancando o filho de tal ordem, o mais velho, e o menino morre. Quando ele sai da prisão, Domingas aceita, aí é brincadeira, reatar o relacionamento. Mas a volta não dura 2 meses. Por quê? Põe no Cidade. Uma família marcada pela dor. Sofrimento que a filha expressa em lágrimas. Muito triste. Que minha mãe merecia isso. A mãe dela, Maria do Amparo, foi assassinada pelo ex-genro Willamis, mais conhecido como Carlinhos, que foi casado por 14 anos com a irmã dela, Domingas. O crime aconteceu na cidade de Codó, no Maranhão. Carlinhos e Domingas tiveram 4 filhos. Nos meses antes do assassinato da ex-sogra, ele já demonstrava muita violência em casa, mais ciúmes da esposa e menos tolerância com os próprios filhos. No ataque de fúria, Carlinhos saiu da cozinha e foi em direção à sala e dizia o tempo todo que iria atacar e matar os próprios filhos. Pegou a criança de 5 anos, o menino, tomou pelos braços e jogou com muita violência. Os parentes que estavam em volta tentaram segurá-lo, protegeram o menor. Só que imediatamente chamaram a polícia. Carlinhos foi preso e passou cerca de 1 mês atrás das grades. E no mesmo local, na mesma casa, 4 meses depois, foi o ponto que ele escolheu para assassinar a sogra. Enquanto ele estava na cadeia, teria ameaçado Domingas de morte. A mulher veio para a casa do irmão em São Paulo, mas voltou para o Maranhão logo que o marido saiu do sistema prisional e reatou a união com Carlinhos, para desgosto da mãe. Minha mãe falava sempre para Dominga, Dominga, eu não quero mais esse homem aqui em casa. Porque o que ele fez com o próprio fazer comigo, com qualquer um de nós, né? Dona Maria descobriu que a filha era vítima de agressões do marido e pediu para Domingas terminar o relacionamento com ele. Os parentes contam que a dor da família é maior porque Dona Maria tratava o ex-genro como filho, fazia tudo por ele. Ele almoçava lá em casa, jantava lá em casa, tomava café lá em casa, às vezes dormia lá em casa. Como lá em casa era muita gente, ela alugou uma casa para ele morar mais ela. Só, aliás, não morar não, só dormir. Porque tudo lá em casa que ele dependia, ele ia lá em casa. Comia, jantava, almoçava, tomava café, merendava, tudo. Dinheiro, quando ele precisava, minha mãe dava para ele. Domingas seguiu o conselho da mãe e saiu de casa. 2 meses depois, o ex-genro decidiu se vingar. Não deu chance de defesa para a vítima e matou a ex-sogra. Largou ele, por causa que minha mãe deu a bronca nela. Só que aí ele ficou com raiva da minha mãe, entendeu? Ficou com raiva. Se ela não voltasse, como que ele falou lá com a vizinha lá, se ela não voltasse, ela ia tirar uma pessoa que a Dominga mais amava, viu? Então, no caso, que era minha mãe. E minha mãe que ajudava ela em tudo. Antes do crime, o assassino se escondeu. Procurou agir na hora certa. Como sabia como funcionava a rotina de todos ali, esperou que o ex-sogro saísse para o trabalho. Como sabia que a partir daquele momento, a ex-sogra estaria no varal. Enquanto ela recolhia as roupas, a netinha, filha do assassino com 8 anos, levava as peças até o quarto. Em um desses momentos, o ex-genro não pensou 2 vezes. Atacou a ex-sogra pelas costas, com golpes de faca. O filho mais novo da vítima, com 15 anos, estava no imóvel e veio para tentar proteger a mãe, mas também foi ferido. A filha do assassino tentou correr pela vizinhança pedindo por socorro.
mas não deu tempo. A avó caiu e morreu no mesmo local. O pai assassino fugiu. Estas imagens são do terreno da casa da ex-sogra. Foi por aqui que Carlinhos invadiu a propriedade, onde já não era mais bem-vindo. Esta nora de Dona Maria, há 16 anos na família, estava no Maranhão quando o crime aconteceu. No dia do crime, ela conta que estava na casa da mãe dela e viu quando Carlinhos passou. Ele estava estranho, ele. E que roupa ele estava vestido? Ele estava no terno preto. Terno? De terno preto, a calça social preta e o sapato social preto, todo de preto. E ele costumava usar essa roupa? Não, ele não costumava. Ela também se recorda que cerca de 1 hora antes do crime, ela viu a ex-sogra passando pelo local. As duas se falaram rápido. Era a despedida. Vi ela passando na rua. Aí meu filho, o João Vitor, chamou, vovó. Aí ela voltou, aí pegou e falou com o meu filho, o netinho dela, o João Vitor. Falou o quê? Falou, abraçou, beijou na cabeça dele, que a Maria, ela adorava esses netos dela todos. Aí eu peguei e falei, madrinha, quando eu acabar daqui, que eu chamava ela de madrinha, quando eu acabar daqui eu vou lá na sua casa. Aí eu não tive coragem quando falaram que tinha matado ela, que me veio lá no chão. Não tive coragem de ir. Domingas está no Maranhão. Pelo telefone diz que carrega a culpa pelo assassinato da mãe. Para ela, o sofrimento é sem medida e diz que os filhos ficaram com muitos traumas. Eu me sinto culpada assim mesmo, de eu ter conhecido, se eu nunca tivesse conhecido ele, tipo assim, eu marquei a cena da minha mãe sem saber, entendeu? No ano que eu me ajudei com ele. Eu só adivinhava se queria fazer isso, eu não tinha. O viúvo também por telefone diz que não se conforma com a clara sensação de impunidade que ele e toda a família sofrem. É uma dor grande que não vai passar nunca. Ele foi uma pessoa que morou com nós dentro de casa. Almoçando e jantando, tomando café, minha mulher fazendo as coisas para eles. E eu fazia tudo por eles. E ele usava a falsidade dessa com ela. A família não encontra solução para o que ela chama de descaso. O fato do assassino até hoje constar como foragido da justiça. Ele foi um covarde. Minha mãe não teve nem chance de se defender. Queria que ele ficasse preso para sempre. Ou que ele pagasse com a própria vida dele. O que ele fez. Que isso não tem perdão. Isso não tem perdão. E esta é a imagem do homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Corta para mim, olha a vida. Tem o rosto só dela solto aqui? Aí, lembra ali? Nós mostramos aqui, corta aqui. Ela era conhecida como a Viúva Negra, lembra? A gente mostrou aqui ela casada e ela teria não, né? A polícia diz que ela fez. O que ela fez? Ela chamou o filho, era casada. Agora pode pôr os 3 aqui, por favor. Ela foi presa, ó. Ela era casada com Patrick, certo? E esse é o filho dela. Ela, casada com Patrick, estava grávida. Só que ele descobriu que ela tinha vários amantes e questionou, dizendo, está grávida de quem? A gente contou essa história aqui. Aí, ela chamou o filho dela, chamou para matar ele e matou. Inclusive, carbonizou o corpo. Legal. Depois, o filho dela, que chama-se Eduardo, começou, olha que família, começou a chantagear a mãe, querendo dinheiro. Segundo a polícia, ela foi, matou o filho da mesma forma. Ele foi encontrado também no meio do mato, carbonizado. Ela estava há 3 anos foragida, tinha raspado o cabelo, usava uma peruca, se escondia e a mãe dela estava escondendo, dando guarida. O que aconteceu? Põe a imagem dela aí. Ela agora já está presa.
Exatamente isso. Ela que, segundo a polícia, matou o marido, carbonizou. Depois matou o próprio filho, ela agora chora. Não tá brincando comigo. Põe no Cidade. 700 páginas. O inquérito narra uma sequência macabra de crimes. Tudo saiu da mente desta mulher. Elisângela Rios, apelidada pela polícia como a Viúva Negra, tem 35 anos e responderá na justiça por duplo homicídio qualificado e falso testemunho. Fria, dissimulada e cruel. Assim, o delegado responsável pelo caso definiu a Viúva Negra. Elisângela estava no 3º casamento e tinha vários amantes. O primeiro marido, Paulo, morou com a Viúva Negra durante 15 anos. O motorista conta que ela sempre teve um comportamento estranho. Ela pegava as crianças, ela manipulava, ela dizia que ia fazer isso, ela fazia, dizia que ia fazer isso. Ela era uma pessoa ruim, uma pessoa do mal, é uma pessoa manipuladora. A Viúva Negra é acusada de matar o atual marido, Patrick Moraes Marques, de 27 anos, e o próprio filho, Eduardo Rios, de 16 anos. Além disso, é suspeita de ter colocado fogo na casa onde morava. Há 2 meses, a Elisângela foi presa em Canoas. Não foi você que fez nada do que... Enquanto esteve solta, a Viúva Negra teve vários disfarces. Chegou a mentir que estava com câncer e tinha poucos dias de vida. Ficou sem cabelo e usou perucas. 3 anos de investigação e agora veio à tona o motivo que levou a Elisângela a matar o marido. Dias antes do crime, Patrick descobriu que a mulher tinha um amante e que o filho que ela esperava poderia não ser dele. Eles tiveram uma briga muito forte. Na discussão, Patrick exigiu que Elisângela falasse quem era o pai da criança. Ela se negou a falar e, a partir daí, começou a planejar o crime que aconteceu nessa casa, em julho de 2013. Patrick foi morto a golpes de machado. O corpo foi queimado. O pai de Patrick não convivia com o casal diariamente e não imaginava que Elisângela seria capaz de matar alguém, ainda mais o marido. A desconfiança de que a nora era uma assassina veio tarde demais. Ela era prestativa, ela ia lá em casa, ela ajudava, ela era uma pessoa que tu nunca na tua cabeça podia imaginar que ela pudesse fazer uma coisa dessa. A partir do momento que amigos dela, não foi 1 nem 2, começaram a nos dizer da desconfiança, que eles tinham que conversar com ela, da desconfiança que ela estava envolvida, a gente começou a direcionar para ela, né? Aí ela começou a se esconder de nós, não atendia o telefone, a gente ia na casa dela, ela não aparecia. De acordo com o inquérito policial, para matar Patrick, Elisângela teve a ajuda do filho mais velho dela, Eduardo. O jovem era usuário de drogas e, por dinheiro, aceitou participar do crime. Ele pediu mais para ficar quieto e fez ameaças à mãe, dizendo que revelaria tudo. Então, Elisângela planejou matar o próprio filho. 3 meses depois da morte de Patrick, Eduardo desapareceu. Dias depois, o corpo foi encontrado, carbonizado, da mesma forma que o padrasto. Elisângela ficou foragida por 2 anos. Nesse período, ela ficou escondida nessa casa que nós estamos chegando agora. É a casa da mãe dela e que agora mora também o filho que Elisângela esperava quando aconteceu a morte de Patrick. Nós vamos tentar falar com alguém. Não, quero conversar com a senhora. Estão pensando o quê? Eu não estou dando autorização nenhuma para vocês filmar minha casa. Não estou dando autorização nenhuma para vocês falar da minha família. Não, mas a gente só quer falar sobre o caso da sua filha. Por que a senhora mentiu que a sua filha estava morta enquanto ela estava viva e escondida dentro da sua casa? Eu não menti. E isso é com o promotor, não é contigo. Não, eu estou perguntando para a senhora. Isso, sai da frente da minha casa, estou chamando a polícia. Pode chamar, a polícia vai vir aqui. Mas por que a senhora mentiu, dona... Revoltada com a situação, ela mandou que a gente saísse. Nós vamos respeitar, então, porque a casa é da dona Beatriz, a mãe de Elisângela. Ela não quis conversar com a gente, mas também não respondeu o porquê. Ela escondeu a filha na casa, negou para a polícia que Elisângela estava aqui e também começou a mentir que Elisângela tinha morrido. Dona Beatriz, a mãe de Elisângela, chegou a fazer um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento da filha. Tudo mentira. Era mais uma estratégia da Viúva Negra para despistar a polícia.
A filha chegou a postar um texto em uma rede social, comunicando a morte da mãe e lamentando também as perdas do irmão e o padrasto. Mais uma farsa que a polícia desmascarou. Os procedimentos dela de registrar ocorrências falsas para confundir os trabalhos policiais, de postar informações falsas nas redes sociais através das filhas, o que acabava por confundir não só o trabalho policial, como também os familiares e os amigos das pessoas que estavam ao redor dela. Ainda não há previsão para o julgamento da Viúva Negra, mas para a polícia e para a família de Patrick, não há dúvida. Ela é a culpada e, se ficar livre da cadeia, pode fazer novas vítimas. Que família, hein, Faraó? E o pano de fundo dessa história, Marcelo, é a droga. E onde tem droga não tem boa história não. Ela sabe, a Viúva Negra, que se transforma numa exterminadora, que o filho é viciado em drogas e consegue convencê-lo a participar da morte do companheiro. E depois ele, que continua viciado em drogas, quer mais dinheiro para comprar mais droga. Aí ela, então, diante das ameaças do filho, resolve matar. A droga está por trás disso tudo. Mas isso eu vi na reportagem. Não do jeito com a ênfase que eu acabei de destacar. Estou te falando. A questão central não tem absolutamente nada a ver com droga. Droga é um pedaço da história. A história principal é uma mulher perversa e que para ela não tem limite. O limite é só o dela, o do egoísmo dela e dela fazer o que ela quer. E ainda contando com a conivência da mãe. Mas, como diz quem sai os seus não degenera, né? Na verdade, a perversidade dela é um ponto, né? A um ponto que ela é capaz de matar o próprio filho, segundo a polícia, e tocar fogo no corpo. Quer dizer, aí é o limite do que a gente pode esperar. Olha, segundo a polícia, essa aqui é uma advogada... Não segundo a polícia... Essa é uma advogada. E segundo a polícia, ela estava embriagada quando aconteceu isso. Ó, põe a imagem. Você vai vendo. A imagem é o seguinte. A advogada avançou o sinal. Dentro do carro tem cerveja, tampinha de cerveja. Ela vai, avança o sinal, sobe na calçada, mata uma mulher e a outra fica seriamente ferida. Ela perdeu a direção aí, ó. Latinha de cerveja e ela, olha aí, as tampinhas. Essa foi uma das atropeladas que ficou ferida, mas saiu ainda com vida, mas a outra moça acabou morta. Põe no Cidade. O carro atravessou a pista contrária, derrubou a grade e só parou no muro. E o pior, a motorista atropelou duas mulheres que passavam na calçada. Este vídeo mostra uma das vítimas sendo socorrida ali no local. Não dá para ver a outra mulher que ficou debaixo do veículo, presa às ferragens. No impacto, ela ficou presa debaixo do carro, né? Não vi se estava debaixo da roda ou se estava debaixo do amortecedor do carro, né? Segundo o motorista do ônibus, a advogada avançou o sinal e se assustou com o coletivo. Poderia ter parado, mas perdeu o controle do veículo. Ela começou a chorar em desespero, né? E naquele desespero, e não conseguia nem voltar com o carro ligado e a roda girando. Aí a gente foi lá, o meu auxiliar de bordo foi lá e desligou a ignição e veio mais alguns policiais apaisando e outras pessoas e ajudamos. A gente tirou o carro de cima dela. As duas mulheres foram trazidas para o pronto-socorro. Maria da Paz Monteiro Gomes, de 48 anos, continua internada. O estado de saúde dela é estável. Já outra vítima, que não foi identificada, não resistiu e morreu aqui no hospital. No carro havia um copo com bebida, uma lata de energético e tampinhas de cerveja. Shirlane Maria Salgado, de 33 anos, não fez o teste do bafômetro. A polícia contou que a advogada estaria voltando de uma festa. Segundo os militares, Shirlane tinha sintomas de embriaguez. Ela está visivelmente com a capacidade psicomotora alterada. A advogada não quis gravar a entrevista e escondeu o rosto ao ser presa em flagrante. Ela deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, com qualificação por embriaguez e lesão corporal.
E olha, a imagem que você vai vendo aí, que eu disse que era da moça ferida, não, eu que me enganei. Essa é a imagem da advogada que pode beber, pode atropelar, pode matar ao volante de um carro, mas não pode mostrar o rosto. Me dá a imagem do outro moço. O moço que você... Pode dar em movimento. O moço que você está vendo aí, ele embarcou num micro-ônibus. No que ele embarcou no micro-ônibus, ele está com a mochila nas costas. De repente, ele levantou, ele estava armado, foi lá, tinha um passageiro no banco de trás, ele foi lá, deu um tiro no passageiro, pum! Aí um outro moço, quando viu aquilo, desmaiou. Ele tirou da mochila que ele carregava uma faca, foi lá no moço e pum! E aí agora pergunta para ele o que aconteceu, ele diz, aconteceu o quê? Põe no Cidade. O idoso que aparece atrás das grades é José Siqueira Cruz, de 81 anos. Ele foi detido depois de matar o passageiro desse micro-ônibus e atirar em outro. Segundo testemunhas, era por volta das 11 da manhã quando o idoso entrou no micro-ônibus. Sem dizer nada, ele tirou da mochila uma arma e atirou contra um passageiro que estava sentado. Um outro homem viu a cena, passou mal e desmaiou. Nesse momento, o idoso pegou uma faca que também estava na mochila e atingiu o rapaz, já caído no chão. Botei o primeiro disparo. Quando afetou o segundo disparo, as mulheres correu para cima e me ajuda, abre a porta. Foi que eu parei o coletivo, aí já abri a porta, todo mundo se evadiu. O Biratã Carlos Magalhães, de 48 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Já Wesley Souza de Andrade, de 22 anos, baleado no pescoço, foi levado para o hospital e não corre risco de morrer. O motorista do micro-ônibus desceu e saiu correndo para pedir ajuda. Aqui no terminal João Dias, ele encontrou com um segurança que foi até o coletivo e conseguiu deter o idoso. O mais inacreditável é olhar o tiozinho, né? 81 anos, quase nem andava e acabou tirando a vida do senhor. O policial me mostrou a foto dele, nossa, você fica assim, sem reação, que você pensa que a pessoa não tem nada e pode estar no meio de você. Assim. O idoso não tinha passagens pela polícia. Com ele foram apreendidas uma arma calibre 38 e 2 facas. A polícia ainda não localizou os parentes dele. Thaisa e Nairo. Olha que casal bonito. Os dois saíram da Paraíba e foram morar no Rio de Janeiro. Queriam melhorar de vida. Eles têm um filhinho de 2 anos e a criança foi com eles. E eles foram morar num lugar que eu conheço, que é o Morro do Urubu. O negócio lá é duro. Quando eles foram, eles descobriram que mal conseguem se sustentar. E a partir daí começa a briga. 2 meses apenas. Thaís pede a separação. Continua no local, mas em outra casa. É a partir daí que começa uma história que vai terminar. Eu volto já já.